Cheguei nos Estados Unidos achando que eu ia ser um fracasso. 4 anos depois, eu fui promovido para um dos cargos técnicos mais altos da Amazon. E o que mudou tudo não foi talento nem sorte, foi uma decisão que eu tomei num dos piores momentos desses 4 anos. Só que a chegada foi só metade da história, porque assim que eu pisei aqui, uma pergunta começou a martelar na minha cabeça. Consegui chegar, mas será que eu vou conseguir ficar? Porque aquele ditado, né? Entrar às vezes é mais fácil, mas continuar, aí que mora o problema. E esse medo foi só embora lá no final do ano passado, mas isso eu vou falar mais à frente do vídeo. E o primeiro lugar onde esse medo, assim, não vou conseguir apareceu, foi, obviamente, no trabalho, principalmente nas apresentações, que como arquiteto eu preciso fazer muitas apresentações. Vocês vão entender, porque a gente vai falar exatamente disso agora no vídeo. Vamos sentar ali, ó. Então, assim, quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, logo que eu comecei a fazer as minhas reuniões e tudo mais, eu diria que eu cheguei com um background técnico bom. Afinal, como eu falei no primeiro vídeo, eu entrei na Amazon já em 2020, antes disso eu já tinha uma carreira meio que sólida e consolidada no Brasil. Só que assim, eu achava que eu sabia menos que todo mundo, sabe? Eu achava que eu era o Juninho da sala mesmo não sendo. E esse sentimento ficou bastante na minha vida, assim, ficou bastante presente. Por um tempo eu achei que, honestamente, eu sabia menos que os outros, assim, sabe? Porque o inglês, quando você lê uma coisa ou duas, assim, e você não tá imerso, é uma coisa. Agora, quando você tá imerso e etc., é muito difícil. Eu sou uma pessoa, não sei se já perceberam até agora, tem um jogo de cintura grande, assim, eu gosto de apresentar, gosto de falar em público. Então, qual que era? Eu quase não praticava nenhuma apresentação no Brasil. Acontece que aqui, quando eu cheguei nos Estados Unidos, principalmente no começo, quando eu falei na época que eu tava gravando aquele vídeo, eu precisava praticar muito. E não era porque eu não dominava o assunto técnico. Eu me questionava. Eu falava assim, não, eu realmente acho que eu não domino o assunto técnico. Mas não era porque eu não dominava o assunto técnico. Era porque eu não dominava o idioma. E às vezes eu precisava ficar dando volta, assim, pra chegar numa conclusão simples até, relativamente simples. Então, eu até sabia o que eu queria falar, mas eu me enrolava na hora que eu queria transmitir essa mensagem, né? Então, o que eu fiz? Treinava, repetia, me gravava, me assistia. A Júlia lembra muito bem disso. Até eu garanti que a mensagem estava sendo passada de forma coesa, porque como eu falei, no Brasil eu não fazia isso. E aí assim, demorou até cair um pouco da minha ficha, tipo, eu fiquei ainda nessa síndrome do impostor. Eu falei no primeiro vídeo pra vocês não terem síndrome do impostor, mas é claro, todo mundo tem, entendeu? Então, tipo assim, eu meio que caí nessa síndrome do impostor e falei assim, nossa, eu acho que eu não sou tão bom tecnicamente quanto os caras, mas o problema não era a questão técnica, eu sabia menos que eles. O problema era a transmissão da mensagem em inglês, a insegurança de estar comunicando errado, e não a insegurança de não saber, porque tecnicamente eu confio muito no que eu faço, mas eu percebi que eu precisaria focar na minha comunicação, e a única maneira de focar na comunicação e fazer isso acontecer é indo lá, estudando, fazendo reuniões, e assim, nas apresentações eu podia ensaiar porque eu sabia o que eu ia falar, mas tinha um momento na vida de um arquiteto de soluções que você mais ou menos sabe o que você vai falar, mas é meio que no improviso, assim, que é impossível você mapear todas as possibilidades do que você pode falar. E foi aí que apertou de verdade o idioma, que a gente vai falar agora no vídeo. Então, como eu tava falando pra vocês, o trabalho de um arquiteto envolve muito o quê? Ouvir o cliente e anotar e saber fazer as perguntas e confirmar aquilo que o cliente falou pra você, para garantir que você tem um next step, um action item, né? Uma coisa que você vai fazer pra próxima reunião, bem definido e específico. E assim, eu tô falando isso em 2022, 2023, antes do AI Note Taker, tá? Só pra deixar claro que antes a gente não tinha um robozinho que entrava ali e transcrevia a reunião. Então, as notas ainda são pra mim muito importantes, mas hoje em dia ficou mais fácil. E assim, no começo, cara, dessas reuniões, eu demorava muito pra entender o que tinha que ser dito. Eu lembro que eu precisava ficar num laser focus na pessoa, assim, pra entender o que ela tava falando, e mesmo assim, eu não entendia 100% daquilo que a pessoa tava falando. Eu diria pra vocês que eu entendia, assim, no começo, assim que eu cheguei, uns 30% daquilo que as pessoas estavam falando. Mas eu tentava o meu máximo, assim, e tal, e aí, quando alguém jogava a bola pra mim, eu falava, nossa, agora eu tenho que falar. E aí, tipo, meio que você fica engasgado e tal, tipo, as pessoas percebem, elas não vão achar ruim nem nada. As pessoas sabem que você tá se esforçando pra chegar lá, mas era um sentimento, cara, muito ruim, assim, eu lembro disso, sabe? Era uma sensação esquisita, eu já falei isso em vídeos anteriores, mas era uma sensação de eu não ser eu mesmo falando inglês. O Lucas, que sabe tanto tecnicamente, sabe? Consegue fazer uma interlocução boa, sabe? Consegue colocar as ideias dele bem em português, e aí em inglês, tipo, eu percebia que eu não tava sendo essa mesma pessoa. E uma confissão que eu preciso fazer é, durante várias vezes eu pensei em remarcar a reunião, mesmo eu não tendo nada, simplesmente pelo fato de jogar o problema pra depois.
mas eu nunca fiz isso. Vinha à vontade, porque eu sabia que se eu tivesse remarcando a reunião, eu só tava empurrando o problema com a barriga e postergando ele pra depois, e não encarando de fato, batendo de frente e resolvendo um problema, entendeu? Então isso foi um detalhe muito importante aí, porque todo mundo passa por isso. É muito mais difícil mesmo em outro idioma, sabe? E assim, se eu tivesse continuado remarcando essas reuniões ou remarcado alguma dessas reuniões, vou falar um negócio pra vocês. Nada que aconteceu em 2025 do ano passado teria acontecido. Mas antes da gente continuar o vídeo, a Júlia precisa dar um recadinho pra vocês e a gente já volta. Se você já decidiu que TI nos Estados Unidos é o seu plano e tá buscando a ferramenta pra chegar lá, a gente montou o Cas IT exatamente pra quem sonha em trilhar esse caminho. Temos um grupo no WhatsApp só de galera de TI tentando o mesmo que você, onde rola conexões de verdade, indicações de vaga e tudo que tá rolando no mercado de TI em primeiríssima mão. É onde as conversas que mudam decisões acontecem. E tem muito mais coisa na nossa plataforma pro imigrante. Inclusive, ferramentas grátis para você já testar e ver se curte. Acesse agora casaustin.com e bora tirar o seu plano do papel. Além do inglês, um outro choque que eu percebi, agora eu tenho mais propriedade, mais embasamento para falar sobre, é o choque cultural do trabalho do americano, porque o americano ele trabalha diferente do brasileiro. Eu diria assim, o americano ele leva o trabalho muito a sério, muito engajado, todo mundo muito focado realmente na entrega do valor. Eu não tô falando que no Brasil a gente não leva, no Brasil a gente leva também, mas eu acho que aqui, você que mora aqui, você pode até colocar aqui no comentário. Aqui a cultura do workaholic, apreciar o trabalho, todo mundo focado só no resultado, é um negócio muito maior aqui no Brasil. Aconteceu uma coisa engraçada em 2023, ou em 2023 ou 2024, não me lembro muito bem, que o meu amigo, o Bruno, ele falou assim pra mim no Slack, ó, abre aspas, você nem manda mais bom dia no Slack quando manda mensagem, já virou americano mesmo. É real, isso exemplifica tudo que eu tô querendo dizer aqui nessa cultura de trabalho, que é uma cultura pragmática, uma cultura direta no que eles querem comunicar e uma cultura sem mimimi, sem rodeio, assim. Uma outra coisa que é muito diferente também da cultura de trabalho americana é que aqui quase não tem feriado, é só o final de semana que você vai ter ali, entendeu? Um feriado ou outro pontualmente, mas é muito diferente. Quem chega do Brasil achando que vai ter aquela folguinha, aquela coisa de leve, não, cara. É uma rotina muito mais intensa mesmo e você tem que estar preparado psicologicamente porque o bagulho não é fácil, entendeu? Um outro lado disso é que a entrega é vista. Essa intensidade que todos os brasileiros falam, que eu tô falando aqui pra vocês, ela aqui nos Estados Unidos eu sinto que é muito valorizada. Eu sempre entreguei mais do que as outras pessoas, sempre me dediquei mais do que as outras pessoas mesmo. Isso vem do jeito que eu lido com a vida. A Júlia que tá gravando aqui, ela sabe disso. Às vezes um pé no saco pra ela, porque eu levo tudo muito a sério, sabe? Mas assim, no Brasil, eu vejo que isso me ajudava de certa forma, mas isso era diluído na percepção comportamental que as pessoas tinham sobre mim. Então, tipo assim, as pessoas levam pra mim, falavam, o Lucas se acha, o Lucas é muito agressivo, o Lucas falta empatia. Eu nunca recebi um feedback aqui nos Estados Unidos e fazem 4 anos que eu tô aqui, 4 anos em ciclo de feedback e promoção, falando que falta empatia. Amadureci muito. E aí no Brasil, cara, tinha muita politicagem, jeitinho, não falando da Amazon Brasil, tô falando na empresas, pessoas, Brasil num geral, tá? Às vezes quem sobe não é literalmente aquele que realmente tá entregando e dando sangue de fato, entendeu? Então assim, o que eu vejo é que o americano é muito mais pragmático, quem entrega é visto. Agora também, não adianta nada você entregar e não fazer barulho, entendeu? Você pode entregar e não fazer barulho, ou você pode entregar e fazer um monte de barulho pra você ser visto. E eu falei isso no vídeo anterior, quem não é visto não é lembrado. Não é só entregar, você precisa garantir que você mostre pras pessoas, pros seus stakeholders, o valor daquilo que você tá entregando, pra eles conseguirem te defender em pessoas em cima que não tem visibilidade de quem você é. Aqui o resultado fala muito mais do que qualquer outra coisa. Se você tiver uma história pra contar realmente com um número factível que você entregou aquilo de valor, aquilo fala muita coisa, porque uma pessoa que entregou o resultado não precisa inflar nada, né? Pra poder contar uma história de verdade que realmente tem impacto. E aí entra uma escolha que pouca gente faz conscientemente. Se você é novo, tá começando na área de TI agora, é muito importante que você ouça essa mensagem. Você pode escolher voar embaixo do radar e ser mais um, ou você pode escolher voar em cima do radar, apitar em todos os radares e garantir que todo mundo esteja te vendo. As duas opções existem na sua carreira, mas só uma delas te leva pra cima e te faz chegar onde a maior parte das pessoas não chegam. Eu escolhi apitar pra todos os radares e foi essa escolha de escolher que mudou tudo. Mas com alta exposição,
também vem um alto risco. Ou, parafraseando o tio Ben, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Tudo isso que eu tô falando pra vocês foi durante a minha carreira, né? Aí chega 2025, cara. 2025 foi um ano peculiar pra tecnologia como um todo, porque muitas empresas fizeram demissões em massa. E a empresa que eu trabalho não foi diferente disso, né? A Amazon teve vários layoffs de várias áreas, pessoas próximas que eu conhecia. Eu não tô no mérito de julgar o layoff. O que eu tô falando é, eu estava no meio do meu processo de imigração para os Estados Unidos com um visto, no meio do meu processo do meu green card, e o layoff acontecendo, e eu não sabia se eu ia ser demitido ou não por culpa dos gerentes, mas porque ninguém tinha essa visibilidade completa do que ia acontecer de fato. Eu lembro que eu brinquei com a Julia que eu falei que eu tava no Hunger Games, assim, entendeu? Então, tipo assim, a parte do inglês e tudo mais, isso já tinha passado. Se eu perdesse meu emprego ali naquele meio daquilo que tava acontecendo antes de eu ter o meu green card, tudo que eu e a Julia a gente construiu aqui, inclusive o canal que vocês estão assistindo agora, tudo isso ia pro ralo. E assim, o peso de carregar isso, a Julia lembra, enquanto eu tava trabalhando, era muito pesado, assim, sabe? Porque, querendo ou não, isso fica atrás da sua cabeça a todo momento, e é uma coisa que, assim, você tem que tentar tirar isso da sua cabeça e focar nas coisas que você tá fazendo naquele objetivo. Você sabe que tem um objetivo maior, mas é uma ansiedade que só quem faz imigração entende essa zona cinzenta aí de visto, green card, espera e etc. E isso que eu tava numa situação muito boa ainda, né? Mas, mesmo assim, com os layoffs que vieram em 2025, realmente deu muito medo em mim e muito medo na Julia também. Mas toda reunião eu acabava pensando, cara, será que eu sou o próximo? Era um Hunger Games, assim. Toda a conversa com o gerente que eu tinha, às vezes eu tentava ficar pensando em entrelinhas, assim. E eu tinha muita crise de ansiedade antes de fazer as atividades físicas e tudo mais. Inclusive, crianças, façam atividades físicas. Mas a ansiedade voltou naquela época 30%, 40% pior do que era nas reuniões iniciais. Porque, assim, era um período complicado e não tava tudo nas minhas mãos. O controle disso não estava nas minhas mãos. Então, uma outra coisa, um outro mantra que eu repito, que meu primeiro gerente falou pra mim é: não se preocupe com as coisas que você não controla. E isso é muito verdade. Por quê? Porque eu continuei fazendo, continuei focando, continuei trabalhando duro, continuei fazendo mais do que a média. Ninguém te conta isso no LinkedIn. A parte que você tem insegurança, a parte que você também tem dificuldades e todas essas crises de ansiedade que eu falei pra vocês, ninguém conta isso no LinkedIn. Então, assim, você olha pra trás e vê que se uma dessas peças tivesse dado errado, né, tudo poderia ter dado errado. E foi exatamente no meio desse caos, desses layoffs, green card em jogo, ansiedade do lado, que aconteceu uma coisa que, assim, trouxe um alívio gigantesco e realmente provou que, mesmo a gente vindo do Brasil e etc., a gente consegue sim ser mais do que as pessoas e a gente consegue sim chegar onde a gente quer chegar. E assim, foi nesse contexto, como eu falei pra vocês, de tudo isso acontecendo, os layoffs e tal, a questão do green card e tudo mais, que uma notícia super positiva veio, que eu tava trabalhando muito, que foi a minha promoção na Amazon. Pra quem não é da área e não entende como funciona, a Amazon divide as posições de trabalho nela, né, as roles, em níveis, de L4 até L10, L11 e etc. Então, a carreira técnica da Amazon é escalonada aí por níveis. Eu fui promovido de L6 para L7, que significa Principal Solutions Architect, que é uma das posições mais altas de tecnologia antes de uma posição gerencial, assim se eu posso explicar. E assim, é uma posição extremamente difícil de você conseguir chegar dentro da AWS. Meus amigos que trabalham na AWS, que provavelmente vão assistir esse vídeo, coloca aqui nos comentários. Mas assim, foi muito complicado o processo. Eu escrevi mais de 100 versões do meu documento de promoção e o principal, essa promoção serviu para me ajudar a identificar gaps do meu perfil de fato que eu precisava melhorar e evoluir de fato. Então assim, essa promoção veio no final do ano passado, em outubro de 2025, e a gente chegou aqui em setembro de 2022. Então foram 3 anos depois exatamente. Eu não tô querendo falar pra vocês, sou foda, fui promovido. Não, nem nada disso, mas o que eu tô querendo dizer aqui foi que a promoção provou pra mim que aquele cara de Seattle, morrendo de medo de conseguir prosperar nos Estados Unidos, conseguiu e ali tava a prova. Que as reuniões que eu entendia 30% que eu não remarquei foram exatamente o que me trouxe até aqui. Que aguentar o peso dos layoffs sem virar a mesa e ficar me vitimizando e reclamando em WhatsApp tem retorno. Que apitar nos radares, deixar todo mundo falar, nossa, o palestrinha, ao invés de voar embaixo deles, foi a escolha certa, mesmo sendo a escolha mais cansativa para manter aquilo que você está fazendo. E que não desistir sozinho, continuar sendo 1 melhor por cento que você a cada dia, é o que faz e a diferença para quem dá certo nos Estados Unidos e para quem não dá certo nos Estados Unidos. Eu cheguei aqui porque quando eu percebi que tinha uma oportunidade de crescer e fazer alguma coisa importante, eu fui lá e fiz e entrei de cabeça. Quando deu vontade de surtar
e virar a mesa com os layoffs, eu fui lá e continuei trabalhando e entregando valor ao invés de reclamar. E quando eu olho pra trás, olhando a promoção e tudo que a gente passou, sem a Julia eu não teria feito nada disso, porque a minha mulher é minha base, então é importante deixar isso claro. Mas olhando pra trás, eu consigo ver assim com clareza 3 coisas principais que me trouxeram até aqui e que provavelmente não é o que a maioria pensa. É exatamente isso que a gente vai falar no vídeo. E se isso tá te ajudando, cara, se você tá gostando do vídeo, se você quiser mais conteúdos como esse, deixa o like, se inscreve no canal que ajuda a gente demais. Então a primeira coisa que eu queria falar pra vocês é networking e se posicionar no mercado é extremamente importante, principalmente num mundo onde o código virou commodity e qualquer pessoa com uma skill mediana de inteligência artificial consegue entregar um código razoavelmente bem. A gente escreve código e a gente constrói tecnologia para resolver problemas de negócio, not the other way around. E o que não virou commodity é o que vem em cima do código, do lado dele, embaixo dele, que é exatamente o seu networking. E eu falo isso em todas as mentorias do Casal Chique que eu faço de one-on-one, que é conhecimento conceitual e fundamentado te faz usar as coisas de uma maneira muito boa. Tipo assim, eu tenho um conhecimento muito grande fundamentado de redes, sistemas operacionais, Linux, aí depois de DevOps e Platform Engineering, tudo isso me ajudou a estar bem posicionado na inteligência artificial, porque eu entrego, o que eu gero de valor não é o código em si, o código virou commodity, eu quero reforçar isso. Então, networking é muito importante, conhecimento conceitual é importante e, cara, esse último ponto, você pode tentar fugir, mas você não vai conseguir fugir, que é o inglês. O inglês, ele é primordial. Se não fosse o inglês, eu não conseguiria ter o meu primeiro emprego aqui em 2022, no primeiro vídeo que eu gravei nessa série de vídeos aqui, quando eu contei da minha carreira, eu falei disso daí. Segundo, o inglês, hoje, no mundo onde a interface de comunicação é linguagem natural, ou seja, inglês e português, você não saber inglês no mundo que você está trabalhando com tecnologia é inaceitável, até porque os modelos foram treinados, a maior parte deles, em inglês, então eles performam melhor em inglês. Então, se você quiser também entrar em comunidade e tal, tem que saber inglês, até para falar com a máquina, você precisa falar inglês para ela responder melhor. Tudo bem, responde, mas ela não foi treinada na base de dados 100% em português, cara. E assim, inglês é a linguagem do mundo. Foquem no idioma, façam coisas que vocês conseguem fazer do Brasil, melhorar o perfil de vocês e etc. O vídeo de hoje não é pra falar o que eu fiz pra melhorar o meu perfil pra conseguir o EB2NW e conseguir o meu green card aqui. Isso a gente vai fazer num outro vídeo, mas é pra contar a minha história e falar pra vocês que, cara, depois daquele vídeo de Seattle que vocês assistiram, deu certo, mano. Deu certo. Eu fui promovido, a gente tem o green card, a gente tá feliz aqui. Eu não sinto mais síndrome do impostor, eu não tenho mais crise de ansiedade. E eu sinto que eu amadureci demais e que eu sou um profissional muito melhor e um ser humano muito melhor do que eu era naquele vídeo de 2024. Então, essa é a mensagem que eu queria deixar no final do vídeo pra vocês. E se você gostou desse vídeo e te ajudou a entender um pouco, né? Se você não assistiu o vídeo anterior, eu recomendo você assistir o vídeo anterior depois de assistir esse aqui, que é tudo uma sequência só. Mas, se você gostou desse vídeo, comenta aqui e compartilha com alguém que pode ajudar. A gente vai ficando por aqui, diretamente de... Austin, Texas! Não.